Vamos avançar com um pouco mais de detalhes sobre a utilização do MySQL. E é importante teres a noção de que se ficarmos com o conhecimento apenas pela superfície, porventura vamos deixar ficar aqui espaço para erros, falhas de performance, falhas de segurança, etc. Então é muito importante nós ficarmos com uma ideia mais fixa e mais detalhada sobre como é que nós fazemos as conexões, porque já vimos aqui como é que elas funcionam. Quais são as opções que temos disponíveis para configurar a nossa conexão, para irmos ao pormenor, e aí sim nós estamos em condições de poder efetuar as nossas queries já de uma forma muito mais bem detalhada. Repara no seguinte, aqui na área da documentação, que tu deves sempre consultar para aprofundar os teus conhecimentos. Nós temos aqui uma área que diz como estabelecer as conexões. Existem duas formas. Uma é esta que aqui está e eu vou-te explicar o que é que isto significa. Na prática temos aqui a importação do MySQL e depois temos a configuração de uma conexão. Na configuração dessa conexão nós passamos um objeto de JavaScript com algumas propriedades e acredita, existem imensas propriedades. Eu já irei falar aqui sobre algumas das mais importantes. Nós não temos que definir todas as propriedades que são obrigatórias. Basicamente, algumas delas que são obrigatórias já têm um valor padrão. Então nós podemos pura e simplesmente ignorar. Por exemplo, no caso do host, ele já tem um valor padrão que é o valor localhost. Nós já vamos ver isso na prática. Mas estava eu a dizer que esta é uma das formas de fazermos a conexão. Primeiro definimos o objeto create através do create connection e depois estabelecemos uma conexão executando o método connect para verificar se a conexão é estabelecida ou não é. No entanto, a forma mais tradicional é esta que aqui está, que é definirmos a conexão. Aqui dentro, onde estão os três pontinhos, é o objeto que contém os parâmetros de configuração, estes dados que aqui estão, por exemplo, e depois quando nós vamos executar o método query, implicitamente o que vai acontecer é o MySQL vai estabelecer primeiro a conexão, se existir um erro vai guardá-lo dentro do error, se depois a query for possível ser executada vai guardar os resultados aqui, e depois podemos inclusive filtrar os campos que nós queremos. Bom, e aqui nós podemos controlar o erro aqui dentro. Dependendo da forma como tu queres controlar o erro de conexão, porque é muito importante e já o vimos no vídeo anterior, nós vamos poder definir a forma como queremos utilizar a conexão em qualquer um dos casos. Ora, nesta circunstância, a forma mais rápida é esta. Então, repara aqui no meu código. Eu tenho aqui um código onde eu tenho uma conexão criada, mas não tenho nenhum objeto definido. E aqui eu tenho uma rota, que eu vou colocar aqui um res.send. Ok. E agora, o que é que eu vou aqui fazer? Eu vou definir os dados ou os parâmetros da minha conexão. Ora, eu vou definir aqui, por exemplo, o seguinte. O user, que vai ser o root, e vou colocar só assim. Ok? Vamos deixar ficar só assim para testar. Ok? Esperem lá. Ok. Agora está certo. Ora, se eu executar o meu código agora, eu vou ver o ok. Porquê? Muita atenção a isto. Eu vou agora aqui chegar, vou aqui refrescar, está aqui o ok. Não houve qualquer erro. Porquê? Porque eu apenas configurei a minha conexão, eu não estou a estabelecer nenhuma conexão. Então eu vou aqui comentar tudo isto e vou colocar aqui o connection.query. Ao fazer isto, eu vou pedir para que seja estabelecida uma conexão com o meu servidor de MySQL. Obviamente que ele está aqui a ser executado através do ambiente do Laragon. Eu vou aqui colocar uma query, eu vou aqui colocar sempre com aspas simples, pode ser aspas duplas, não há qualquer problema. Vou colocar aqui uma query que não vai especificamente a nenhuma base de dados. Então vou fazer um select, 2 mais 1, e o resultado vai ser o total. Aqui, obviamente, eu vou colocar uma função que nós podemos definir na forma de uma arrow function, que vai trazer duas coisas. Ou o erro, vamos colocar aqui error, ou os results. Okay? Então eu vou colocar aqui results. E se eu agora colocar aqui um if error, eu posso apresentar o erro. Vamos apresentá-lo inclusive no browser. .res.send error. Ok? Caso contrário, o que é que eu posso fazer? Eu posso apresentar um res.send dos results. Apresentar os resultados. Bom, o que é que vai acontecer agora aqui? Quando esta rota for apanhada e for executada esta conexão, ele vai então utilizar estes dados que aqui estão para configurar a ligação. E agora repara, como eu só tenho aqui apenas o user root, se eu agora refrescar aqui, ele vai me dar os valores. Isto é, vai me dar o valor 3, que é o valor do total. Porquê que isto aconteceu? Porque muitas destas propriedades têm valores padrão. Ora, se o root não tem uma password, o que é que isto significa? Que a password vai ser enviada como vazia. Se eu tentar colocar aqui uma password
AAA, que é uma password que é inválida. Vamos verificar se o sistema vai funcionar. Eu vou aqui refrescar e repara, temos um erro. Porquê? Access denied for user root. Porque eu especifiquei que a password tinha aquele valor, quando na realidade não tem. Então, estarmos a fazer isto ou não colocarmos a propriedade é exatamente a mesma coisa. Claro que, na maior parte dos casos, tu não vais querer utilizar isto. Isto é um grave erro de segurança. Tu deverás definir um utilizador dentro do teu servidor de MySQL para aceder especificamente àquela base de dados. Como é que nós fazemos isso? Bom, eu posso chegar agora aqui no ADSQL, vamos aqui à área dos utilizadores, vamos querer criar um utilizador ali para o blog, então eu vou clicar aqui, vou adicionar um novo utilizador, eu vou aqui alargar um bocadinho só para termos aqui mais espaço, vou colocar aqui user blog, por exemplo, aqui vou dizer que é para o localhost é pacífico e aqui vamos definir uma senha. Eu vou pedir para que ele me defina uma senha bastante grande. Ora, ao definir esta senha, eu vou selecioná-la aqui, vou copiá-la, porque vou precisar de encaixar essa senha aqui. Da mesma forma que aqui vai passar a chamar o user blog, que foi o user que eu criei. Agora, aqui dentro, o que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar um objeto, que é o blog, e eu vou dizer este utilizador vai ter permissões exclusivamente para aceder a esta base de dados. Vamos clicar aqui em aceitar, vamos dizer que queremos dar-lhe todas as permissões. Há aqui duas que tradicionalmente não deves dar, que é o grant e o lock tables, não é necessário. Vais colocar aqui assim e vais clicar em gravar. Então aquele utilizador passou a ter os privilégios para aceder à base de dados do blog. Então agora, se eu regressar aqui e se eu agora refrescar, já vamos ter aqui o resultado do total. Ora, outra circunstância importante, que é o seguinte. Tradicionalmente, tu só vais ter uma base de dados por cada aplicação. Mas podes querer ter várias. Imagina que tu tens várias bases de dados, todas elas com permissões de acesso por parte do mesmo utilizador. Então, tu não tens que definir aqui, obrigatoriamente, o database. Podes defini-lo, database, e vou colocar aqui blog. Se eu colocar aqui a expressão blog, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Select asterisco from users. Ora, este asterisco from users vai partir do pressuposto que existe dentro da base de dados blog uma tabela chamada users. Então, nesta circunstância, se eu agora refrescar, eu tenho aqui os dados que eu apresentei anteriormente. No entanto, se eu não definir aqui a base de dados, o que é que vai acontecer? Bom, neste caso, o sistema vai se perder, porque ele vai dizer, eu não consigo perceber porque eu não tenho nenhuma base de dados selecionada. Como é que tu podes resolver isto através do MySQL? Colocando o nome da base de dados antes da tabela onde tu queres consultar. Então, se eu colocar aqui blog.users, ele vai-me conseguir devolver resultados. Porquê? Porque eu estou a especificar qual é o nome da base de dados. Isto, obviamente, vai-te dar margem de manobra para tu poderes utilizar várias bases de dados, desde que este utilizador tenha permissão para aceder a qualquer uma delas. Ok? É importante teres atenção a isto. Então, aqui também não é necessário, não é obrigatório definir a base de dados que vais utilizar. No entanto, há aqui informações muito mais interessantes sobre a questão das conexões, que são estas informações todas que aqui estão. Algumas delas são um bocadinho mais advanced, mais avançadas, mas repara, o host basicamente é o hostname onde a tua base de dados, do teu servidor, onde ele está a funcionar. Aqui, a porta, que tradicionalmente é a porta 3306, é a porta tradicional de MySQL, se porventura estiveres a utilizar um servidor que tem uma porta diferente, então, obrigatoriamente, tu podes definir aqui a porta. É redundante nós estarmos aqui a colocar port, 3306. Podes colocar, não tem qualquer problema. Mas neste caso, como é o valor padrão, ele vai assumir isso por padrão e, portanto, não tens que o colocar. Agora, existem aqui outras muito interessantes. Por exemplo, o char7. O char7 ou o character set está relacionado com a forma como os teus caracteres são codificados dentro da base de dados. E o padrão é o UTF-8 General CI. Ora, o UTF-8 General CI, que está aqui definido como default, significa padrão, significa que se tu não definires esta propriedade, ele automaticamente vai assumir este valor. Ok? Então, o UTF-8, já agora, para quem não sabe, significa UCS Transformation Format 8 e o UCF significa Universal Coded Character Set. Universal Coded Character Set Transformation Format 8, General é genérico, basicamente, e o CI é Case Insensitive. E basicamente esta forma que aqui está de codificação é genericamente mais que suficiente para conseguir tratar todas as informações
do nosso tipo de texto, isto é, se tivermos letras acentuadas, etc., é muito simples. Se nós quisermos, no entanto, especificar de um modo muito concreto que queremos o UTF-8 MB4 ou outro tipo qualquer, nós podemos colocar o char7 lá. Podemos, inclusive, definir o time zone. O time zone vai ser o time zone que está configurado no MySQL Server. Se nós usarmos aqui um time zone que pode ser utilizado com o local, o Z, ou então colocar horas a mais ou a menos para definirmos um fuso horário, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar a indicar ao nosso servidor que sempre que nós enviarmos informação, nós vamos querer que ela seja, que, por exemplo, o timestamp ou os valores do tipo datetime sejam definidos de acordo com o time zone que nós enviarmos, ok? Portanto, há aqui muitas informações importantíssimas, nomeadamente esta stringify object, isto é, se eu não quiser que os meus resultados venham em formato de um objeto, como está aqui, isto neste caso é um array de objetos, é uma coleção porque eu tenho mais do que um resultado, eu posso dizer stringify objects. E o valor por padrão está definido como false. Vamos testar aqui para ver qual é a diferença entre os resultados. Isto é, se eu agora remover daqui e colocar stringify objects igual a true, então eu vou dizer que eu quero que os objetos venham em formato de uma string. O que é que vai acontecer aqui no nosso resultado? Eu vou aqui refrescar e repara, aparentemente parece que veio tudo igual. No entanto, isto passou a ser uma string e eu já não vou ter a possibilidade, eventualmente digo eu, de dizer que eu quero ver os resultados de 0, ponto, e agora vamos buscar aqui o username, por exemplo. Vamos verificar se vai funcionar assim desta forma. E repara que ele já estava ali a dar um erro. Vamos aqui executar novamente e repara, bem, ok, ele devolveu-me este valor, portanto aqui eventualmente estamos a ser ultrapassados por algo que estamos a desconhecer, mas por isso é que é bastante importante, de facto, nós consultarmos por vezes com algum detalhe o que é que cada uma das opções nos permite definir. Porquê? Porque no meio destas opções todas que aqui estão, na esmagadora maioria delas se calhar tu não as vais querer usar, mas vais acabar por encontrar alguma que tu queres especificamente definir, porque te vai permitir consolidar a forma como a tua conexão é efetuada à base de dados. Portanto, este vídeo foi bastante longo, mas era importante, neste percurso de aprendizagem, sensibilizar-te para esta necessidade de estares sistematicamente a consultar a documentação para não ficares apenas com informação superficial.